Fala galera, beleza? Tranquilo? Eu sou o professor Marcos de Matemática, pessoal. Aos novatos, sejam bem-vindos. E aos veteranos, bem-vindos também. Hoje é nosso primeiro encontro de forma remota, por meio de videoaulas. Iremos trabalhar o capítulo 2 do livro de vocês. Presta atenção, pessoal, por que a gente está fazendo essa alteração e não estamos começando pelo capítulo 1. O currículo do livro de vocês trabalha trigonometria, álgebra e geometria plana. A gente começa por álgebra, trabalhando matrizes e determinante. Depois a gente volta para trigonometria e por último a gente trabalha a geometria plana. Beleza, pessoal? Então, a gente vai trabalhar matrizes nesta aula. O início de matrizes. Esse capítulo, a gente vai trabalhar ele em cerca de 3 ou 4 aulas. E a gente começa, pessoal, definindo matrizes. Antes de definir matrizes, vamos só observar que a gente faz uso das matrizes no nosso dia a dia. Quem aí ainda não anotou na capinha do caderno as notas da sua disciplina? Biologia, matemática, português. Você faz uma tabelinha e vai anotando aquelas notas. Ou ainda um calendário impresso em papel, que você tem aquelas colunazinhas, linhas e colunas. Então, pessoal, matrizes são tabelas retangulares formadas por linhas e colunas. Essas matrizes, elas têm várias aplicações. Por exemplo, na programação de computadores, os dados são em forma de matrizes. Tabela de nota de aluno, por exemplo, como eu citei. A genética faz uso das matrizes para tabular dados. A rede elétrica e o calendário, como eu falei antes. Então, definindo, pessoal, matrizes são tabelas. Dentro dessas tabelas terão números. Esses números estarão organizados em linhas e colunas, beleza? E aqui a gente tem as formas de representar uma matriz. Uma matriz pode ser representada por colchetes, parênteses, barra simples ou barra dupla. Veja os exemplos que nós temos aí embaixo. Nós temos matriz A, matriz B, matriz C e a matriz D. Perceba que são várias formas de representar essas matrizes. Colchetes, parênteses, barra simples e barra dupla. Beleza? E observação. Uma matriz, pessoal, ela tem que ser representada por letra maiúscula. Perceba que as letrinhas de cada matriz aí está maiúscula. Matriz A maiúscula, matriz B. É a forma de representar uma matriz. Beleza? E aqui a gente vai aprender a formação de uma matriz, como ela é formada. Como eu falei antes, os números estarão dentro dessa matriz, dentro da chave, colchete, barra, organizados em linhas e tabelas. Então, as linhas, a gente vai representar elas por a letra M e elas estão na forma horizontal. As colunas serão representadas por N e estarão na forma vertical. E outra coisa, na hora de se nomear essas linhas e colunas. Convencionou-se que as linhas são numeradas de cima para baixo. Primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente. E as colunas serão numeradas da esquerda para a direita. Então, como a gente lê essa formação de linhas e colunas? Percebam aí que nós temos matriz M por N. A gente lê da seguinte forma, pessoal. Matriz M por N. Onde o M é o número de linhas e o N é o número de colunas. E o exemplo aí da matriz A, nós temos uma matriz 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Perceba que as linhas estão na horizontal
e as colunas estão na vertical, beleza? E a matriz B é uma matriz 3 por 3. Significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Beleza, pessoal? Compreenderam a forma de representar uma matriz? A matriz é representada por letra maiúscula e as linhas estão na horizontal e as colunas na vertical. Beleza? E a forma que se lê essa matriz chama primeiro a linha, depois a coluna. Matriz M por N. No caso aí da matriz A, a matriz 3 por 2, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. Beleza? Ordem de uma matriz. O que é a ordem de uma matriz, pessoal? A ordem de uma matriz, ela vai indicar a quantidade de linhas e colunas que a matriz possui. Beleza? Veja os exemplos aqui. Nós temos a matriz C de ordem 2 por 3. A gente lê da seguinte forma, pessoal. 2 por 3. É uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Beleza? A matriz D é uma matriz de ordem 1 por 3. Significa que ela tem uma linha e 3 colunas. Perceba, uma linha está na horizontal e as colunas nas verticais. Beleza? A matriz E é uma matriz de ordem 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Ficou claro, pessoal, o que é a ordem de uma matriz? A ordem de uma matriz, ela vai indicar a quantidade de linhas e colunas. Matriz de ordem 2, matriz de ordem 3. Mais adiante, nós iremos ver que as matrizes quadradas, que são aquelas em que a quantidade de linha é a mesma de coluna, não precisam representar essa ordem como está representada aqui. Por exemplo, uma matriz quadrada que vai ter 3 linhas e 3 colunas, eu posso simplesmente dizer que ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Mas, quando as matrizes não forem quadradas, ou seja, a quantidade de linhas forem diferente que a quantidade de colunas, eu preciso dizer a ordem, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Matriz de ordem 2 por 3. Beleza? E a matriz genérica? Calma aí, não se assustem. Geralmente, alunos têm problema com a matriz genérica. Mas a matriz genérica, pessoal, ela é dada por uma sentença, por uma fórmula, onde iremos simplesmente substituir os elementos da matriz seguindo uma definição, uma formulazinha. Aqui agora, o que nós vamos fazer na matriz genérica? Nós estávamos chamando as linhas de M e as colunas de N. Aqui também nós podemos chamar, pessoal, as linhas de I e as colunas de J. Na matriz genérica, nós vamos chamar as linhas de I e as colunas de J. Beleza? Então, aqui, ó, dentro dessa matriz aí que você está vendo, nós temos A11, A12, A13. É a forma que se lê esses elementos dentro dessa matriz genérica. A índice 11, A índice 12. Não precisa você estar repetindo o índice. Basta simplesmente dizer A12, A31, por exemplo. Beleza? Então, perceba que abaixo aqui nós temos a matriz F é igual a F minúsculo e J, M por N, tal que. Então, nesse caso, a matriz genérica, pessoal, ela vai ser definida por uma formulazinha. Ela vai ser representada por uma letra maiúscula, entre parênteses vai ter a mesma letra, só que minúsculo, com o índicezinho, o I e o J, I, que representa as linhas, e o J, que representa as colunas. Tal que, aí vai ter uma formulazinha para representar a matriz. Perceba que na matriz F, aqui no exemplo, nós temos matriz F, primeira linha, 1, 4, 0. Segunda linha, menos 2, 4 e 3. Aqui nós temos o elemento A13, é o elemento 0. Significa que é o elemento que está na linha 1
e na coluna 3. O elemento A13 é o 0. O elemento A21. O elemento A21 é o elemento que está na linha 2 e na coluna 1. Esse elemento é o menos 2. E nós temos AMN. Significa que eu posso representar uma linha qualquer e uma coluna qualquer. Esse MN vai representar, viu, pessoal? Uma linha qualquer e uma coluna qualquer. Beleza? Então, compreendendo, a matriz genérica é uma matriz que vai ser determinada por uma fórmula para se encontrar os elementos dessa matriz. Vamos ver o exemplozinho aqui. Nós temos esse exemplo. Escreva a matriz A de índice AJ do tipo 3 por 2. Significa que essa matriz tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Tal que AIJ é igual a I mais J. Então, essa é a formulazinha para a gente encontrar a matriz A. A índice J é igual a I mais J. Então, vamos representar essa matriz, pessoal. Então, aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer é chamar a matriz. Matriz A, né, ó. Ela vai ter quantas linhas, pessoal? Ela vai ter que ter 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos representar, ó. A1, 1, primeira linha, primeira coluna. A1, 2, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha já foi. Vamos para a segunda linha, ó. A2, 1. Aqui eu estou na segunda linha, primeira coluna. A2, 2. Aqui eu estou na segunda linha, segunda coluna. Só falta mais uma linha. Só falta mais uma linha, pessoal. Então, aqui, ó, vamos representar a linha 3. A3, 1 e A3, 2. Então, aqui, ó, você tem a matriz genérica. Agora, nós precisamos descobrir quem são os elementos dessa matriz. Nós vamos pegar cada linha e encontrar esses elementos. Então, aqui, ó, a formulazinha diz que AIJ é igual a I mais J. Então, vamos pegar a primeira linha da matriz, pessoal, que é a primeira linha, ó, A1, 1, né, ó. Quem é esse elemento? A fórmula diz que eu devo somar o I mais o J. Quem é o I aqui? O I é 1 e o J também é 1, pessoal. O I é o primeiro elemento aqui e o J é o segundo. Então, eu pego e somo, ó, 1 mais 1 é igual a 2. Você já pode ir aqui representando a matriz. Ó. Matriz A, nós já achamos o primeiro elemento dela, que vai ser 2. Agora, vamos encontrar o segundo elemento, que é A1, 2. O segundo elemento da primeira linha. Eu vou somar. A fórmula diz que eu tenho que somar I mais J. Quem é o I aqui? O I é 1, então eu pego 1 mais, e o J é 2. Então, eu somo, ó, 1 mais 2, 3. Então, eu achei o segundo elemento da primeira linha. Vamos para a segunda linha, ó. A2, 1. A fórmula diz que eu tenho que somar I mais J. O I aqui é 2 e o J é 1. Então, vai ficar, ó, 2 mais 1 é igual a 3. Achamos o primeiro elemento da segunda linha, que é 3. E o último elemento da primeira linha, da segunda linha, A2, 2. Eu vou somar 2 mais 2, que vai dar 4. Achamos o último elemento da segunda linha, que é 4. E agora só falta mais uma linha, que é a linha A3, 1. Eu vou somar, ó, 3 mais 1, que vai dar 4. Então, o primeiro elemento da terceira linha é 4. E o último elemento da terceira linha
A 3, 2 é igual a 3 mais 2, que eu estou somando, a fórmula diz que eu tenho que somar, ó, I mais J. O I aqui é 3 e o J é 2. 3 mais 2 dá 5. Achamos aqui o último elemento, que é 5. Pronto, pessoal. Então, aí nós temos a matriz A, na primeira linha, 2, 3. Segunda linha, 3, 4. Terceira linha, 4, 3, 4, 5. É uma matriz, pessoal, de ordem 3 por 2. Ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Beleza, pessoal? E aqui, pessoal, para finalizar nossa aula, vocês vão responder esses exercícios e me enviar por e-mail. O que você vai fazer nessa primeira questão? Vocês vão escrever a ordem da matriz. O que você vai fazer? Veja quantas linhas tem na matriz e quantas colunas. Por exemplo, nessa letra A, você tem quantas linhas? Nós temos 2 linhas nessa letra A. E quantas colunas? 2 colunas também. Então, a matriz 2 por 2. Vou responder nesse estilo aí. A matriz, a questão 3, pessoal. Eu dei uma matriz e eu quero saber qual é o valor do elemento A11. Por exemplo, ó, na letra A, você vai dizer quem é o elemento que está na posição primeira linha, primeira coluna. Quem é esse elemento, pessoal? Se você observar aí, ó, é um meio, o elemento que está, ó, na primeira linha e primeira coluna. Você está encontrando os elementos dentro da matriz. Aí você responde as outras letrinhas. E na terceira questão, tem uma matriz genérica. Você vai construir a matriz genérica e depois representar os elementos de cada matriz aí. Na letra A, eu quero uma matriz 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. E a fórmula para encontrar essa matriz, você vai subtrair. Qualquer coisa, voltem lá no vídeo, vão pausando para ver o exemplo que eu fiz para resolver as questões. Beleza? Então, pessoal, nossa aula por hoje era isso e até a próxima. Valeu!